No dia 26 de abril de 1945, Heinrich Müller, chefe da Gestapo, foi visto pela última vez no bunker da chancelaria em Berlim. A cidade estava à beira do colapso sob o avanço soviético e o regime nazista enfrentava seu fim. Naquele dia, Müller supervisionou pessoalmente o interrogatório e a execução de Hermann Fegelein, general da divisão SS e cunhado de Eva Braun. Sob ordens diretas, Müller levou Fegelein ao porão da chancelaria, onde ele foi torturado para obter informações sobre possíveis conspirações. Pouco depois, ele foi executado. Após a execução, Heinrich Müller desapareceu. Enquanto outros nazistas de alto escalão como Himmler e Goebbels tomaram decisões definitivas em seus últimos dias, o paradeiro de Müller tornou-se um enigma. Oficialmente, ele foi declarado morto em maio de 1945 e seu corpo foi atribuído a uma sepultura no cemitério de Neukölln. No entanto, investigações subsequentes revelaram que a sepultura estava vazia. A descoberta da sepultura vazia em Neukölln reforçou a ideia de que seu desaparecimento não foi acidental. Investigações oficiais realizadas na década de 1960 concluíram que os restos mortais enterrados lá não pertenciam a Müller. Sem evidências físicas ou testemunhos conclusivos, o destino do chefe da Gestapo permaneceu envolto em mistério. Em 2013, a história tomou um rumo inesperado. Johannes Tuchel, diretor do Memorial da Resistência Alemã, encontrou um registro nos arquivos do distrito de Mitte, Berlim, documentando a morte e o enterro de Müller em um cemitério judaico no mesmo bairro. Segundo os arquivos, o enterro ocorreu durante o caos dos últimos dias da guerra, quando as ruínas impediram as operações normais do cemitério e muitos enterros foram realizados provisoriamente. Com o tempo, esse enterro temporário foi esquecido e tornou-se permanente. De justiça à escuridão, o enigma do enterro de Kurt Daluege. O que aconteceu com Kurt Daluege após sua execução permaneceu envolto em mistério, alimentando especulações por décadas. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, ele foi preso pelas forças britânicas e extraditado para a Checoslováquia, onde enfrentou julgamento por crimes contra a humanidade. As atrocidades que ele supervisionou, como o massacre da vila de Lidice em retaliação ao assassinato de Reinhard Heydrich, foram centrais para as acusações. Apesar das provas esmagadoras, Daluege manteve durante todo o processo judicial que estava apenas seguindo ordens superiores e sempre agiu no interesse da nação alemã. O julgamento, que começou em setembro de 1946, atraiu a atenção internacional. O veredicto foi decisivo, culpado por crimes de guerra e crimes contra a humanidade. O tribunal o condenou à morte e ele foi executado por enforcamento em 24 de outubro no pátio da prisão de Pankráck, em Praga. Após sua execução, o corpo de Daluege foi enterrado em uma sepultura não identificada no cemitério de Pankráck, uma prática comum para figuras nazistas condenadas. A decisão de não identificar seu local de descanso final decorreu do medo de que seu túmulo pudesse se tornar um santuário para simpatizantes do regime caído. Esse enterro rápido e anônimo foi realizado sem cerimônia, alinhado ao esforço para apagar qualquer traço de sua imagem da memória pública. Detalhes específicos do enterro foram mantidos em segredo. As autoridades checas documentaram minimamente o processo, deixando um vazio de informações que, ao longo do tempo, se tornou terreno fértil para rumores e teorias da conspiração. Embora não haja evidências oficiais para apoiar a ideia de que seus restos mortais foram exumados ou movidos, rumores persistentes sugerem que eles podem ter sido destruídos para garantir que não restasse nenhum traço físico de sua existência. O caso de Daluege destaca a complexidade de gerenciar a memória histórica após a Segunda Guerra Mundial. Por um lado, havia a necessidade de justiça pelas atrocidades cometidas. Por outro, as autoridades tinham que tomar medidas para evitar qualquer possível ressurgimento do extremismo. Nesse contexto, a decisão de enterrá-lo em uma sepultura não identificada e manter os detalhes do enterro em segredo refletiu uma abordagem pragmática para lidar com seu legado. Nos anos seguintes à guerra, pesquisadores e jornalistas tentaram reconstruir os eventos relacionados a figuras nazistas proeminentes como Daluege.
No entanto, em seu caso específico, a falta de documentação e a natureza deliberadamente clandestina de seu enterro dificultaram esses esforços. A maioria das tentativas de localizar sua sepultura ou verificar teorias sobre o corpo foi infrutífera, deixando muitas perguntas sem resposta. O último lugar de descanso de Albert Speer: segredos e especulações. Após seu enterro, Albert Speer, arquiteto e político alemão, morreu em 1º de setembro de 1981, em Londres, Inglaterra, devido a complicações relacionadas a um câncer recentemente diagnosticado. Tendo ocupado uma posição de destaque no regime nazista como arquiteto-chefe e, posteriormente, como ministro do armamento, ele passou seus últimos anos publicando livros e refletindo sobre seu papel no Terceiro Reich. No entanto, o que aconteceu após sua morte com seus restos mortais e enterro tem sido um tema de interesse histórico e especulação. Após sua morte, sua família e associados próximos organizaram uma cerimônia privada. Apesar de sua notoriedade, evitou-se qualquer manifestação pública significativa que pudesse ser interpretada como uma glorificação de sua imagem. Seu enterro refletiu sua vida após sua condenação. Discreto, com um esforço deliberado para manter um perfil baixo. Speer foi enterrado no Bergfriedhof Heidelberg, um cemitério não muito longe de cidades como Mannheim. Apesar dessa escolha, a localização exata de seu túmulo era conhecida, mas mantida sob estrita discrição. Eles não queriam que se tornasse amplamente pública. A decisão foi consistente com uma política amplamente difundida na Alemanha e em outros países que sofreram a ocupação alemã: negar qualquer espaço físico que pudesse servir como símbolo de apoio à ideologia nacional-socialista. Não foi erguida nenhuma lápide ostensiva ou qualquer outro marcador que pudesse chamar atenção. De acordo com relatórios disponíveis, o túmulo de Albert não diferia dos outros no cemitério, dificultando a identificação de sua localização precisa. Este segredo também refletia o desejo de Speer de manter um perfil baixo após sua libertação em 1966 e a insistência de sua família em evitar controvérsias. Nos anos seguintes, surgiram rumores e especulações sobre o destino de seus restos mortais. Alguns sugeriram que poderiam ter sido secretamente exumados e realocados em outro lugar. Essas teorias, no entanto, carecem de evidências concretas. Outros especularam que o enterro no Bergfriedhof Heidelberg era uma fachada e que Speer poderia ter sido enterrado em um local completamente diferente. Mas a falta de registros oficiais disponíveis ao público deixou essas alegações no campo da especulação. Apesar das precauções, o interesse por sua figura continuou após sua morte. Suas memórias, especialmente dentro do Terceiro Reich, publicadas durante sua vida, geraram debates acadêmicos e públicos. Ele tentou se retratar em vida como um tecnocrata arrependido, desvinculado das decisões políticas mais atrozes do regime, embora sua responsabilidade como ministro do armamento e seu uso de trabalho forçado contradissessem essa imagem. De fato, foram os historiadores que começaram a desmontar essa imagem que o falecido tentou projetar, argumentando que Speer estava ciente e era cúmplice de muitos aspectos do regime nazista. Isso ocorreu principalmente na década de 1990, uma época em que a Guerra Fria havia terminado e a ideia de esclarecer muitos aspectos dos antigos países comunistas se intensificou. O funeral de um carniceiro, o último adeus a Reinhard Heydrich, após sua morte em 4 de junho de 1942, como resultado de um ataque realizado por membros da resistência tchecoslovaca, Reinhard Heydrich foi enterrado com honras em uma cerimônia marcada pela magnitude de sua figura dentro da estrutura nazista. O funeral do oficial ocorreu 5 dias após sua partida física em Berlim, na chancelaria do Reich. A cerimônia foi imbuída de simbolismo e pompa. Altos funcionários do governo, incluindo Adolf Hitler, compareceram ao evento para prestar homenagem a um dos principais arquitetos do Holocausto e protetor do regime no protetorado da Boêmia e Morávia. A marcha fúnebre de Wagner foi tocada, destacando sua posição como figura-chave naquele contexto. No entanto, o tom da cerimônia não foi isento de reprovações, pois Hitler expressou sua frustração com o que considerava um erro imprudente de Heydrich ao não viajar com maior proteção. O enterro inicial de Reinhard ocorreu em uma área proeminente dentro de Berlim,
no cemitério dos Inválidos, recebendo grandes honras militares. Mas este local de descanso final não permaneceria seu local de descanso definitivo. A derrota da Alemanha, que ocorreu 3 anos depois, trouxe uma mudança radical na percepção e no tratamento dos restos mortais de líderes nazistas proeminentes. As autoridades soviéticas, que ocuparam Berlim após o colapso do regime, tomaram medidas para evitar qualquer tipo de glorificação póstuma de figuras como ele. Relatos da época indicam que a lápide e seu nome foram removidos. Este ato tinha um propósito claro: apagar qualquer traço físico que pudesse servir como ponto de referência para aqueles que buscavam exaltar seu legado. Nos anos seguintes, surgiram rumores e especulações sobre o paradeiro de Heydrich. Alguns historiadores sugeriram que investigações adicionais sobre seu corpo poderiam ter sido realizadas, em parte para confirmar sua identidade e analisar as circunstâncias exatas de sua morte. No entanto, esses detalhes carecem de confirmação oficial devido à destruição de muitos documentos durante o caos do fim da guerra e a ocupação aliada. Com o tempo, sua imagem tem sido objeto de análises e debates. Em Praga e Lidice, monumentos foram erguidos para comemorar tanto as vítimas do regime quanto os atos de resistência que definiram aquela era. Em fevereiro de 2000, um grupo de extrema-esquerda conhecido como Autonomen Totengraber tentou profanar o túmulo, localizado no Cemitério dos Inválidos. Este grupo havia realizado ações semelhantes no passado, incluindo a abertura do túmulo do oficial nazista Horst Wessel, onde alegaram ter jogado seu crânio no rio Spree, embora essa alegação tenha sido negada pela polícia. Durante a madrugada da tentativa, os ativistas se dirigiram ao túmulo de Heydrich. Apesar de seus esforços, não há registros claros indicando se conseguiram acessá-lo ou se algo foi levado. Uma segunda tentativa ocorreu em 12 de dezembro, 19 anos depois. Naquele dia, uma nova tentativa de roubo no túmulo foi descoberta. Trabalhadores do cemitério encontraram um buraco no local de descanso, levando a polícia a iniciar uma investigação. Embora o túmulo tenha sido aberto, nada foi levado dos restos mortais de Heydrich. Posteriormente, a polícia confirmou que os autores da tentativa de roubo não foram identificados e não há suspeitos na investigação. De comandante a prisioneiro, a vida e morte de Karl Dönitz. Durante a Segunda Guerra Mundial, Karl Dönitz se destacou como líder militar e comandante da Kriegsmarine, supervisionando a estratégia dos submarinos alemães, conhecidos como U-Boats. No final da guerra, ele assumiu brevemente o papel de chefe de Estado. Contrariamente ao que se poderia pensar, seu mandato foi de curta duração. Poucos dias depois, a Alemanha se rendeu incondicionalmente. Capturado pelas forças aliadas, ele foi julgado nos julgamentos de Nuremberg e condenado a 10 anos de prisão por crimes de guerra. Após cumprir sua sentença na prisão de Spandau, ele foi libertado em 1956. Dönitz retirou-se para a pequena cidade de Aumühle, perto de Hamburgo, onde passou o resto de seus dias em relativa tranquilidade, escrevendo livros e defendendo seu papel durante a guerra. Na véspera de Natal de 1980, ele morreu de ataque cardíaco. Seus restos mortais foram enterrados no cemitério de Aumühle, onde ele também viveu após sua libertação. O enterro foi uma cerimônia privada, organizada por sua família imediata. A escolha de enterrar Karl em Aumühle não foi coincidência. Após sua libertação, ele viveu lá discretamente, evitando os holofotes. Seus últimos anos foram marcados por uma vida simples, em parte financiada por uma pensão estatal que gerou controvérsia devido ao seu papel na guerra. A comunidade local de Aumühle, embora ciente de sua presença, adotou uma postura de tolerância em relação à sua aposentadoria na área. Embora alguns grupos pudessem ter procurado prestar homenagem pública a ele, as autoridades alemãs tomaram medidas para impedir que sua figura fosse glorificada. Seu local de descanso é uma sepultura simples, sem inscrições destacando seu papel ou sua participação no Terceiro Reich. O contexto político da época influenciou como as informações sobre seu enterro foram tratadas. Embora a localização de seu túmulo não fosse estritamente secreta, também não foi promovida. Isso contrasta com os túmulos de outros líderes nazistas, que em alguns casos foram removidos para evitar conotações simbólicas. Nos anos seguintes, o túmulo do ex-presidente alemão
permaneceu em grande parte fora dos olhos do público. No entanto, não ficou isento de interesse. Embora não tenham sido registrados grandes incidentes, rumores sobre possíveis tentativas de vandalismo ou até exumação para fins políticos ou simbólicos circularam. No entanto, essas alegações nunca foram apoiadas por evidências concretas. Memórias silenciadas. O julgamento e o legado oculto de Karl Hermann Frank. Karl Hermann Frank foi executado em 22 de maio de 1946 na prisão de Pankráck, em Praga, após ser considerado culpado por crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Naquele dia, seu corpo pendia da forca diante de oficiais, representantes internacionais e uma multidão que se reuniu para testemunhar o fim de um dos principais perpetradores da repressão durante a ocupação da Tchecoslováquia. O que se seguiu após sua morte permaneceu envolto em mistério. O corpo foi removido do local da execução sem cerimônia, em um esforço deliberado das autoridades tchecas para apagar qualquer traço físico de sua existência. Seu cadáver foi transportado para o cemitério de Dablice. O enterro foi realizado discretamente e sob rigorosas medidas de segurança, sendo sepultado em uma cova anônima. O objetivo era que, com o tempo, o local exato onde essa figura estava enterrada desaparecesse até mesmo da memória institucional. Ao longo dos anos, essa decisão gerou várias especulações. Alguns rumores sugerem que seu corpo pode ter sido secretamente exumado e realocado, embora não haja evidências concretas para apoiar essa teoria. Enquanto isso, o contexto em que esse enterro clandestino ocorreu reflete as profundas cicatrizes que o regime nazista deixou na Tchecoslováquia. Nos anos seguintes, o interesse acadêmico e público por figuras alemãs da época levou a investigações sobre a vida e a morte de Karl Hermann Frank. Embora não relacionadas ao paradeiro de seus restos mortais, em março de 2021, uma descoberta significativa foi feita pela Rádio Tcheca. Arquivistas encontraram gravações inéditas de seu julgamento. Essa descoberta incluiu aproximadamente 1.300 discos, contendo mais de 80 horas de material gravado do julgamento de 1946. As gravações provaram ser uma fonte valiosa de informação, fornecendo detalhes adicionais sobre um processo judicial que, embora conhecido, carecia de alguns aspectos importantes. As gravações descobertas incluíam testemunhos de estudantes tchecos que haviam sido detidos e enviados a campos de concentração após a repressão nazista em 1939. Também continham declarações de outras pessoas envolvidas no julgamento, incluindo seu advogado, Kamil Hessler, que havia sido perseguido durante a ocupação. Miloslav Turek, responsável pela digitalização do material, explicou que cada disco continha aproximadamente 3 minutos e meio de gravações. O julgamento foi gravado continuamente, e cada fita magnética tinha uma duração de cerca de 20 minutos. A cada noite, um resumo do dia era produzido a partir das gravações, facilitando a preservação do processo judicial para as gerações futuras. A Rádio Tcheca comprometeu-se a disponibilizar esse material restaurado ao público e aos pesquisadores, garantindo que as vozes do passado não sejam esquecidas. Sua lealdade foi sua condenação, a queda de Ernst Röhm e seu sepultamento anônimo. Ernst Röhm foi executado em 1º de julho de 1934 na prisão de Stadelheim, em Munique, após recusar o pedido de suicídio oferecido por seus captores. Ele foi baleado na cabeça pelos membros da SS Theodor Eick e Michael Lippert, marcando o fim violento de sua figura controversa dentro do regime nazista. Após a execução, seus restos mortais foram mantidos sob a custódia das autoridades do Terceiro Reich, que tomaram decisões refletindo seu medo do impacto simbólico de sua memória. O corpo foi rapidamente transportado para o cemitério Westfriedhof. Não houve cerimônias públicas ou respeitos oficiais prestados ao homem que havia sido um dos aliados mais próximos de Adolf Hitler. A discrição em torno de seu enterro foi deliberada. Era necessário prevenir que ele se tornasse um mártir para opositores internos ou um símbolo de resistência entre os elementos mais radicais do governo. O local de descanso foi projetado como um espaço sem marcações, refletindo sua queda abrupta da graça. Não há registros de lápides comemorativas ou monumentos destacando sua influência durante os primeiros anos do Partido Nazista. Essa decisão
não se deveu apenas ao desdém de Hitler e de seu círculo interno, mas também à estratégia política de manter o controle sobre a narrativa que o regime queria perpetuar. Ao longo dos anos, o local de descanso de Röhm ficou envolto em obscuridade histórica. A Segunda Guerra Mundial e o colapso do esforço alemão contribuíram ainda mais para apagar os vestígios de seu enterro. Embora haja registros de seu enterro em um pequeno jazigo familiar, não há evidências de que o local tenha permanecido um espaço reconhecível ou visitado. A partir de 1945, o novo governo alemão adotou uma política rigorosa para desmantelar qualquer símbolo associado ao regime derrubado. Nesse contexto, especula-se que Röhm possa ter sido removido como parte desse esforço. No entanto, não há registros públicos ou confirmações oficiais sobre a exumação ou relocação de seus restos mortais para outro local. Além disso, o cemitério da prisão, como muitos outros da época, passou por reformas, redistribuições e possíveis exumações, práticas comuns pós-guerra para gerenciar espaços urbanos limitados. Essas ações contribuíram para a perda de informações precisas sobre o destino final do ex-oficial. O interesse em Röhm e seu destino póstumo persistiu nos anos seguintes à guerra, embora tenha se concentrado principalmente em sua vida política e papel nas lutas internas do nazismo, em vez de seu enterro. Brasil e investigações científicas. O último lugar de descanso do Anjo da Morte. Josef Mengele morreu em 7 de fevereiro de 1979, na cidade brasileira de Bertioga, vítima de um ataque cardíaco enquanto nadava no oceano. Naquela época, ele vivia sob o nome falso de Wolfgang Gerhard, que havia adotado para evitar a captura desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Durante décadas, ele conseguiu escapar das autoridades e dos caçadores de nazistas graças à sua habilidade de se esconder em vários países da América do Sul. Sua morte passou praticamente despercebida e só anos depois as autoridades confirmariam sua identidade e destino final. Após sua morte, seus restos mortais foram enterrados em um cemitério em Embu das Artes, na área metropolitana de São Paulo, Brasil. A descrição com que o enterro foi tratado refletiu tanto o desejo de proteger a identidade de Josef, quanto o esforço de seu círculo próximo para evitar atrair atenção indesejada. Durante os anos seguintes à sua morte, sua família tentou manter o anonimato sobre seu paradeiro. No entanto, à medida que as investigações sobre criminosos de guerra avançavam na década de 1980, surgiram rumores sobre seu possível paradeiro na América do Sul. Em 1985, uma série de pistas levou as autoridades alemãs e brasileiras a investigar o túmulo de Wolfgang Gerhard em Embu das Artes. Especificamente, a polícia alemã interceptou cartas indicando a morte de Mengele. Essas cartas foram enviadas por um casal austríaco que o havia ajudado durante seu tempo no Brasil. Essa informação levou a polícia brasileira a investigar mais a fundo o paradeiro do médico. Motivados por isso, em 21 de junho daquele ano, o túmulo foi exumado com o único propósito de realizar uma análise forense e determinar se era realmente o indivíduo que estavam procurando. O processo inicial de identificação foi baseado na análise dentária, que estabeleceu uma correspondência significativa com os registros dentários disponíveis do médico nazista. Uma revisão óssea também foi realizada para determinar a idade do esqueleto e comparar características físicas específicas, como uma fratura no quadril que ele havia sofrido enquanto trabalhava em Auschwitz. Em março do ano seguinte, foi encontrada uma radiografia antiga de Mengele, que permitiu uma comparação definitiva entre o crânio e as imagens radiográficas. Especialistas americanos e brasileiros confirmaram que as imagens coincidiam, solidificando assim a identificação. A investigação continuou em maior profundidade nos anos seguintes, culminando em 1992 com o uso de testes de DNA para confirmar definitivamente que os restos exumados pertenciam a Josef. Esse avanço foi possível graças à comparação entre o cadáver e amostras genéticas dos parentes vivos do criminoso. Com essa confirmação, as autoridades encerraram oficialmente um dos capítulos mais longos na busca por criminosos de guerra. Após a identificação, ele foi transferido para o Instituto Médico de São Paulo. Apesar do interesse internacional em repatriá-lo para a Alemanha ou Israel,
sua família se recusou a permitir. Embora sua descoberta e identificação tenham encerrado décadas de incerteza, o caso de Mengele continuou a gerar controvérsia. Seu enterro sob um nome falso, juntamente com as circunstâncias de sua vida no exílio, levantaram questões sobre as redes de apoio que lhe permitiram escapar da justiça por tanto tempo. O túmulo silencioso de Fritz Todt, um símbolo da decadência do Terceiro Reich. Fritz Todt, engenheiro alemão e figura proeminente no nacionalsocialismo, morreu em 8 de fevereiro de 1942 em um acidente de avião perto de Rastenburg, na Prússia Oriental. Sua morte inesperada, cercada por circunstâncias que geraram várias especulações, marcou o fim de uma carreira profundamente entrelaçada com a máquina militar e de propaganda do sistema que ele servia. No entanto, após sua morte, o destino de seus restos mortais tornou-se uma questão silenciosa, mas não sem interesse histórico. Ele foi transportado para Berlim, onde foi homenageado como um herói do regime. Adolf Hitler, que tinha Fritz em alta estima por sua lealdade e contribuições, compareceu ao funeral, reforçando a imagem do falecido como um símbolo de sacrifício e dedicação ao Terceiro Reich. Posteriormente, ele foi enterrado no Cemitério dos Inválidos, um lugar reservado para figuras militares proeminentes da Alemanha. Contrariamente às expectativas, o túmulo foi projetado para ser discreto. Apesar da importância de seu papel, decidiu-se manter seu túmulo simples, sem ornamentações que pudessem fomentar um culto à sua memória. No contexto de um regime que buscava projetar grandeza e poder através de monumentos e cerimônias, essa decisão parece ter sido estratégica, talvez para evitar atenção indesejada em um local específico após sua morte. Quando a Segunda Guerra Mundial terminou e as forças aliadas ocuparam a Alemanha, aquele cemitério, como outros espaços associados ao que a Alemanha estava abandonando, atraiu a atenção das novas autoridades e de indivíduos curiosos interessados na queda do regime nazista. No entanto, os restos mortais de Todt não foram exumados, nem foram feitas modificações significativas em seu túmulo. Isso contrastou com outras ações tomadas para apagar símbolos do regime, como a destruição de monumentos e a remoção de emblemas nazistas. Com o tempo, o interesse por sua figura e seu túmulo diminuiu. O cemitério, localizado no que se tornaria Berlim Oriental durante a Guerra Fria, foi parcialmente abandonado e sofreu danos significativos. Muitos dos túmulos foram destruídos ou negligenciados durante esse período, seja devido ao impacto da guerra ou a decisões tomadas pelas autoridades da Alemanha Oriental que buscavam se distanciar do passado recente. O túmulo, no entanto, permaneceu intacto, preservado da atenção pública massiva e de tentativas de vandalismo. Nas décadas seguintes, o interesse acadêmico e social por ele permaneceu limitado. Embora seu legado como engenheiro e administrador no regime nazista seja inegável, sua associação com projetos que envolveram o uso de trabalho forçado e contribuíram para o aparato de guerra do Terceiro Reich ofuscou qualquer avaliação mais ampla de suas realizações técnicas. Esse foco também influenciou a percepção de seu local de descanso final, que raramente tem sido objeto de visitas ou menções em contextos mais amplos. Nas poucas ocasiões em que o túmulo foi mencionado, foi principalmente em estudos históricos ou debates sobre como lidar com os restos mortais de figuras associadas ao nazismo. Ao contrário de outros membros proeminentes do regime, cujos locais de sepultamento foram vandalizados ou transformados em locais de peregrinação, o túmulo de Todt permaneceu relativamente anônimo. Nas últimas décadas, os esforços para preservar o cemitério levaram à sua reavaliação como um local de interesse histórico, embora não especificamente por causa da presença do túmulo de Todt. Em vez disso, o foco tem sido no valor patrimonial do cemitério como um todo, refletindo as camadas complexas da história alemã, desde o Império Alemão até o período da Guerra Fria. Cinzas ao mar, a exumação de Rudolf Hess e o fim de um culto neonazista. O voo solo para a Escócia que Rudolf Hess empreendeu em 1941, supostamente com a intenção de negociar a paz com o Reino Unido, foi um dos atos mais incomuns e misteriosos de sua vida. Após ser capturado pelas autoridades britânicas, ele passou o resto da guerra na prisão e, em 1946, foi condenado à prisão perpétua
cumprindo sua sentença na prisão de Spandau. Em meados de agosto de 1987, ele morreu aos 93 anos em sua cela na prisão de Spandau, em Berlim. A versão oficial de sua morte foi que se tratou de um enforcamento auto-infligido, embora essa explicação tenha sido objeto de intensas especulações e teorias da conspiração. O destino de seus restos mortais começou a gerar controvérsia quase imediatamente após sua morte. Quando seu desaparecimento físico foi anunciado, seu túmulo não foi um foco imediato de atenção. No entanto, ao longo dos anos, tornou-se um ponto focal público devido às tentativas de alguns grupos extremistas de usá-lo como um local de culto. Esses grupos, alguns deles neonazistas, consideravam Hess uma figura-chave na ideologia que defendiam, e seu túmulo no cemitério de Wunsiedel, uma pequena cidade alemã, tornou-se um local de peregrinação para seus seguidores. O túmulo, que trazia uma inscrição homenageando sua lealdade a Hitler e ao Terceiro Reich, tornou-se um símbolo carregado de controvérsia. De fato, em setembro de 2009, centenas de apoiadores se reuniram em Wunsiedel para lembrar o membro do Partido Nazista. Apesar das proibições, a extrema-direita continuou a admirar seu local de descanso final. A situação tornou-se insustentável ao longo do tempo. A atenção que o túmulo recebeu de grupos extremistas forçou as autoridades alemãs a reconsiderar o futuro da permanência do antigo oficial naquele cemitério. Após vários anos de debate e crescente pressão pública, em 2011, as autoridades decidiram exumar os restos mortais de Rudolf e proceder com sua cremação para evitar que seu local de sepultamento se tornasse um local de veneração. A exumação de Rudolf Hess ocorreu em 20 de julho. Foi um processo cercado de grande sigilo e decidiu-se espalhar suas cinzas em um lago não identificado, com o objetivo de impedir qualquer tipo de monumento ou cerimônia que pudesse perpetuar sua figura. Embora muitos considerassem sua exumação e cremação um passo importante para evitar a glorificação de seu papel, outros viram isso como uma tentativa de silenciar uma parte desconfortável da história. Hoje, o local onde ele foi enterrado em Wunsiedel continua sendo um lugar de interesse, mas não é mais um foco de adoração ou controvérsia pública.